Tem um comentário do Alexandre Garcia, tá aí no ponto? Ah, boa tarde, Alexandre! Boa tarde, amigos de Balsas, da Balsas TV, do Balsas Acontece. É um prazer estar todos os dias com vocês. E prazer maior ainda estando aqui na companhia do Carlos Eduardo. Vamos para o comentário de hoje. O Serviço Jurídico do Senado já foi ao Supremo com a seguinte tese: se a Constituição permite a reeleição do presidente, do governador, do prefeito, não, por analogia, não deveria permitir também a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Por analogia, sim, na lógica. Só que a Constituição proíbe expressamente, veda, a palavra é veda, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente do presidente da Câmara e do presidente do Senado, ou da mesa da Câmara, da mesa do Senado, parágrafo 4º do artigo 57. Está escrito na Constituição. Só mudando a Constituição, meu Deus do céu, por melhor que sejam Rodrigo Maia e Alcolumbre, a Constituição não permite. Mas, pelo jeito, vão procurar um jeitinho com ministros do Supremo, que já desrespeitaram a Constituição. O ministro Lewandowski, quando era presidente do Supremo, presidiu o julgamento de Dilma no Senado, né, tirou aquela parte em que o presidente condenado fica inelegível por 8 anos. Tirou. Mas está escrito na Constituição. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes, que prende jornalista, né, passa por cima do artigo 220 da Constituição sobre liberdade de imprensa, sobre ausência de censura prévia, passa por cima de livre expressão do pensamento, liberdade de opinião, passa por cima. Esse é um perigo danado. É um perigo danado. O Supremo é o guardião da Constituição e não é o dono da Constituição. O dono da Constituição é o povo brasileiro, né, que deveria ser o guardião da Constituição mais ainda. Né? A gente ficar atento a esse desrespeito, porque, de repente, há um desrespeito geral e o país fica com uma Constituição desmoralizada. Isso é um perigo. Esse é um grande perigo para a democracia. Esse sim. Né? E não esses que ministros do Supremo, como Barroso e Fachin, inventam. Né? Ou faz parte da narrativa no mundo em que eles vivem, naquela redoma. Bom, o presidente Bolsonaro esteve em Itaipu ontem para inaugurar, Itaipu, Foz do Iguaçu, para inaugurar uma BR, né? E aí eu gostaria de lembrar que o general que foi ministro da Defesa de Temer, que está lá como diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu Binacional, em 1 ano e meio fez uma transformação do dia para a noite lá em Itaipu. Primeira coisa, ele passou a morar, ele e toda a diretoria deixaram de morar em Curitiba, em São Paulo. Todo mundo mora em Foz do Iguaçu. Né? E os grandes benefícios que a região está recebendo de uma nova Itaipu, né? Uma Itaipu que está dentro dos preceitos constitucionais do serviço público, lá no artigo 37, de impessoalidade, de moralidade, né, enfim, uma administração diferente, né, enxuta, funcionando e beneficiando a região, e beneficiando o país, né, e com grandes rendimentos para o país, em tudo. Né. Bom, só para registrar. A outra notícia recente é que está aumentando, por decisão do presidente da República, esse plano aí de pró-Brasil. Né? O ministro Paulo Guedes, buscando equilíbrio fiscal, sugeriu 4 bilhões, o presidente está falando em 6 bilhões e meio, principalmente em obras de infraestrutura que gerem estímulo à economia. Né? Ferrovia, por exemplo. Só de lançar um plano de ferrovia, as terras em torno da ferrovia já triplicaram de preço. Né? E os ministros que são assim umas locomotivas, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, o ministro o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, né? Na hora do portos,
construção de habitação para gente de baixa renda, né? Vejam só, aquela BR-163, que era um atoleiro por décadas, agora está todinha asfaltada e de repente, né? Vejam, lá para o porto de Itaituba, a riqueza que vai provoca agora filas de 50 quilômetros, 4.000 carretas bitrem por dia, portos de Itaituba, Santarém, né, para levar pelo rio Tapajós com balsas lá para os portos exportadores de Belém e de Macapá, né? É o progresso dentro da Amazônia. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.